Olá, eu me chamo Giovanni Miléo e ajudo as empresas e as pessoas a terem resultados extraordinários. Nesse vídeo a gente vai aprender 3 coisas. Por que a gente compra, quais as 6 fases da venda e como dar um show de atendimento. Vamos lá? O que você acha da ideia? E afinal, por que a gente compra? Essa imagem representa bem, né? A gente compra basicamente por 2 motivos. Quando a gente confia em quem está vendendo e quando a gente percebe um valor mais alto do que o preço que eu estou pagando. E esse preço pode ser psicológico, pode ser financeiro. Por exemplo, se eu for comprar uma água mineral é mais barato comprar no supermercado. Mas numa loja de conveniência, numa farmácia, vai ser mais ágil eu ir lá e comprar. Então esse custo que eu percebo, ele não é só financeiro, ele também pode ser por praticidade, por facilidade. Mas quando eu confio em quem está vendendo e quando eu percebo um valor maior do que eu estou pagando por ele, aí eu acabo comprando. E como é que a gente pode fazer para ter mais valor ainda no nosso atendimento, para que o cliente compre mais, entenda mais como comprar? Antes da gente entender como é que funciona um pouquinho aí a venda, é importante a gente lembrar de uma coisa. Apesar da vida moderna, das cidades, da gente morar em cidades, andar de carro, nós continuamos a agir como os nossos antepassados, como os homens e mulheres das cavernas. Você quer ver uma coisa? Quando a gente entra no local e tem alguém passando atrás da gente, tem movimento de pessoas atrás da gente, você já viu como a gente fica assim meio preocupado, né? O que está acontecendo? Por quê? Na pré-história, os predadores atacavam a gente pelas costas. Então quando a gente está com a costa desprotegida, a gente fica muito incomodado. Você já percebeu que geralmente os nossos balcões de atendimento, a gente fica dentro deles, com a costa para a parede, de frente para a porta, de frente para onde vem o perigo? Então a gente está numa situação muito confortável. E o fato de a gente ficar atrás do balcão, parece que na nossa cabeça a gente está protegido. E quando o cliente chega, ele se sente meio desprotegido. Será que aquela pessoa que vai me atender é amigo ou inimigo? Assim como encontrava, imagina uma mulher das cavernas encontrar uma outra mulher das cavernas e aí frente a frente. Amigo ou inimigo? Aí o sorrisão, né, vai mostrar que a atitude não é hostil. E é por isso que é tão importante de vez em quando a gente sair de trás do balcão. Por que é bacana a gente sair de trás do balcão? A gente primeiro vai poder dar mais assistência ali ao cliente e a gente vai sair da nossa comodidade de ter a costa protegida e às vezes a gente deixa a nossa costa para a rua e faz com que o cliente se sinta mais à vontade. É uma dica simples que dá uma grande diferença no nosso atendimento. Mas vamos em frente. Para você ver como continua funcionando da mesma forma, olha essa imagem. Sem que nenhum dos atendentes diga uma palavra, com quem você procuraria? Se você visse 2 farmacêuticos desses no balcão, quem você iria buscar para ser atendido? Para quem você procuraria o atendimento? O rapaz ou a moça? Você percebeu como a gente continua agindo igual na pré-história? Então, vamos lá! E agora, quais as 6 fases da venda? Simplificando bastante, o processo de venda tem umas 6 fases, vamos conhecê-las. A primeira é a preparação. A preparação é a fase mais esquecida, mais negligenciada de quem trabalha com venda. A maioria das pessoas que trabalham há 10, 20 anos acham o seguinte: pô, já sei, para que eu vou aprender mais? E é justamente esse aprendizado que faz a gente crescer. Se você parar 15 minutos por dia para aprender alguma coisa, em 6 meses, em 1 ano, você é especialista nisso. E quando a gente trabalha com farmácia, tem muita coisa para aprender. Sobre saúde, sobre hábitos saudáveis, sobre medicamentos, sobre uma série de coisas que a gente não pode deixar de aprender, assim como também aprender a vender. Então uma das fases mais importantes do atendimento, da venda, é a preparação, que vai desde o meu aprendizado no dia a dia, como eu preparar a loja para que assim que eu abra, eu esteja pronto para atender o cliente. O grande risco, né, os erros e acertos da preparação. O maior erro é achar que já sabe e deixar de aprender. Você já viu que nas artes marciais, um atleta geralmente cumprimenta o outro no final da luta, ganhando ou perdendo, com um gesto assim, ó. E quando ele faz essa inclinação, ele repete uma palavra que chama os, que significa o seguinte: os, eu reconheço, ganhando ou perdendo, que eu ainda tenho muito que aprender. Então essa atitude das artes marciais, de reconhecer que precisa muito aprender, faz uma diferença muito grande. Mas vamos continuar. Ó,
A segunda fase é a abordagem. Eu até chamo essa fase também de conexão. Por que é tão importante essa fase? Em muitos lugares que a gente vai, a abordagem é assim: posso ajudar? Tudo bem? Boa tarde. É uma abordagem fria, que serve para qualquer pessoa. E de tanto a gente ouvir isso, às vezes a gente nem responde mais para quem fala com a gente desse jeito. Qual é a melhor abordagem? A melhor abordagem é quando você olha para o cliente e você lê ele de cima a baixo. É um homem, é uma mulher, qual a idade, veio com criança, se vier com criança, para tudo. Como é que chama esse garotão aí? Como é que chama essa princesa? Às vezes entra a criança com a camisa do Batman, do Super-Homem, né? Quer dizer que você é o Batman? Então essa abordagem criativa, diferente, que serve para aquela situação é a melhor abordagem. Para isso eu preciso ler o cliente, né? Para que eu faça essa abordagem, o primeiro contato de uma maneira simpática. Quebrar o gelo, essa abordagem que a gente fala é o quebra-gelo, né? Para que a gente siga. E há uma coisa muito bacana nesse primeiro contato, os primeiros 2 segundos são fantásticos para a gente ter uma boa imagem, né? Ou conquistar uma boa imagem com o cliente. Na Disney, que a gente conhece dos parques da Disney, eles têm no treinamento deles, um dos princípios da Disney é que quando você cumprimente alguém, você projete uma energia positiva. A outra pessoa tem que perceber o seguinte: poxa, esse atendente, esse balconista, essa farmacêutica está feliz em me ajudar. Quando a gente percebe que alguém está feliz em ajudar a gente já cria uma boa imagem dele. E como a gente pode tornar a nossa abordagem cada vez melhor? Quando a gente, no olhar do cliente, a gente sempre faz aquele sorrisão. O sorriso, como a gente viu desde a pré-história, conquista as pessoas. E cumprimentar. Nossa, quando você vai num local que o atendente, o vendedor, pergunta seu nome, se apresenta, passa a lhe tratar pelo nome, ou quando ainda cumprimenta você: puxa, oi João, tudo bem? Eu sou o Giovanni, olha, prazer estar recebendo, eu percebo que você sempre vem aqui, olha que interessante, cadê teu filho que eu vi outro dia que veio com você? Esse carinho, né? Você lembrar das pessoas, colocar o foco no cliente, faz toda a diferença na abordagem, no atendimento. Lembra que a gente compra quando a gente confia em alguém e quando a gente percebe um valor no produto. O grande erro da abordagem é a gente dar foco no produto e esquecer do foco no cliente. Deveria ser assim: quando o cliente entrasse na loja, todas as luzes tinham que se virar para ele, todo mundo tinha que se virar para ele, olhar, cumprimentar. Porque o foco tem que estar no cliente. No geral, o foco dos atendimentos, a gente grava muito atendimento, está no produto. O cliente chega perguntando do produto, às vezes a gente se vira para trás, pega o produto, lê a caixa, dá para ele, o cliente vai embora e pronto. Um atendimento desse, o cliente vai embora e nós não criamos um vínculo, nós não ganhamos confiança. Vamos lá. A terceira fase, que é uma das mais importantes também, é a sondagem. Depois que eu cumprimentei o cliente, quebrei o gelo, né, já conquistei a confiança ali dele, eu começo a me interessar. Se o cliente quer um remédio para febre e ele veio a um adulto, você vai perguntar: mas para quem é esse remédio? É para você? Aí todo o atendimento em todos os ramos é muito bacana a gente não oferecer nada antes de fazer pelo menos umas 5 perguntas para o cliente. Quais são as melhores perguntas que você pode fazer para o seu cliente? 5 pelo menos, antes de você oferecer alguma coisa. O cliente chegou com algo e você pergunta para ele: você já usa isso? Para você, é para alguém da sua família? Quais as melhores perguntas que você pode fazer para fazer uma sondagem, né? Para descobrir o que aquela pessoa está precisando ou como ela vai usar aquilo. Uma boa sondagem faz você fazer depois a próxima fase, que é uma apresentação espetacular. Vamos embora. Quais são os grandes erros da sondagem? É muito raro alguém fazer uma sondagem. É muito raro você chegar num lugar e o vendedor perguntar mais para você. No geral, o atendente ou o farmacêutico apenas entrega o que a pessoa está buscando. Se a gente não pergunta, a gente não vai poder contornar as nossas objeções. Ou se não tiver aquele medicamento, eu perguntei, eu descobri os sintomas, a gente chama até a expressão, né, na medicina, na saúde, que é a anamnese. Você buscar no cliente, perguntando para ele, e identificar o que ele está precisando de fato, né? Então isso é muito importante. O grande erro é não fazer. E a melhor coisa que tem é a gente fazer uma boa sondagem para vender. A quarta fase é a fase da apresentação.
Se a gente vem desde o início, preparando todo dia, se preparando todo dia, fazendo uma abordagem criativa, diferente, quebrando o gelo, né? Projetando aquela imagem positiva, a gente fez uma boa sondagem, aí pronto, a apresentação vai ser fantástica. Imagine que eu tenha perguntado sobre o remédio para febre e o cliente tenha dito para mim que é para o filho de 6 anos. Eu posso até dizer, olha, não é bem esse remédio, tem um infantil, o infantil é esse aqui. Como é que chama seu filho mesmo, João? Pô, há quanto tempo ele está com essa febre? Ah, já tem alguns dias, olha, tem esse remédio aqui, mas olha, é importante levar ele também no médico, é importante a gente acompanhar aí para ver se a febre vai passar. E aí, essa preocupação em chamar o nome, imagina alguém perguntar o nome do nosso filho e passar a falar no atendimento o nome dele. Como isso é interessante. E uma outra vez que você volte, pergunte, e aí, como é que está o seu filho? Já melhorou? Olha que coisa bacana isso, né? Então essas etapas de venda, elas são muito importantes para a gente ter essa noção do que precisa fazer para conquistar as pessoas. A apresentação é muito interessante também quando a gente percebe a diferença de 3 coisas fantásticas aí para a nossa apresentação, que é a característica, a vantagem e o benefício. Vamos pegar um exemplo aqui do Sonridor, né? Quais são as características do Sonridor? Tá aqui, olha, paracetamol, 500 mg, tem cafeína. E aí, essa é o que vem na embalagem, a característica. Quais as vantagens? Tem aqui também, olha, ele é absorvido 2 vezes mais rápido, porque ele é efervescente, né? Então a vantagem dele ser efervescente é que ele é absorvido 2 vezes mais rápido. E qual é o benefício para o cliente? Vai passar a dor mais rápido, né? O resultado vai ser mais rápido. Então, o que mais vende na nossa apresentação, no nosso atendimento, é quando a gente conhece a característica, a vantagem e o benefício, e a gente vende os 3. Não só a característica, não só ler a caixa. Inclusive, o benefício é o mais importante dos 3. Então, isso é muito importante para a gente lembrar na apresentação. Quais são as características, vantagens e benefícios daquele medicamento, daquele produto para o cliente. E vamos em frente. O grande erro da apresentação a gente já falou. É você não fazer uma boa sondagem, não fazer as outras etapas, e aí como é que você vai oferecer? Aí você oferece alguma coisa para o cliente, não, isso eu não quero, mas você nem sabe o motivo, nem sabe para que ele vai precisar. Então, como é que a gente passa para a próxima fase, que a gente chama de fechamento? Eu vou começar dizendo qual é a maneira errada da gente fechar, né? A melhor maneira de fechar uma venda, né, é quando você oferece adicionais. E a maneira errada de oferecer adicionais é aquela clássica que a gente vê todos os dias. Você já escolheu o seu medicamento, já escolheu o seu produto, e aí o atendente pergunta, você gostaria de levar mais alguma coisa? Então isso não é oferecer adicional, porque automaticamente a gente diz não precisa. Por quê? A gente não quer ter trabalho, não quer dar trabalho. E quem pergunta não quer dar. Se você pergunta mais alguma coisa, está dizendo assim indiretamente, pô, eu não estou querendo mais, vai embora logo, né? Eu não estou querendo mais oferecer nada para você, estou perguntando só por perguntar. Qual é a maneira correta de oferecer adicional, de fechar a venda? Depois de fazer aquela sua apresentação, você já percebeu nos sites, quando você compra um livro, por exemplo, ele coloca lá embaixo, clientes que compraram esse item, lá em cima que eu estava pesquisando, também compraram esses outros. Essa é a maneira de vender. O adicional, né? Olha, com esse antitérmico que eu ofereci para você, é muito bom acrescentar uma vitamina C, é muito bom acrescentar esse analgésico. E como é que está a garganta do seu filho? E aí a gente já oferece também aí um xarope ou alguma coisa para aliviar aí a inflamação na garganta. Por que é tão bacana adicionar mais produtos ao cliente? Ele pode chegar em casa e ter esquecido de algum produto, de algum medicamento. Ele vai lembrar, puxa, se eu tivesse trazido ou se tivessem me oferecido, eu não lembrei. Então esse oferecimento dos adicionais é muito bom para o cliente e bom para a loja, bom para a gente que acaba vendendo mais também. Erros dos adicionais, a gente já viu, começou por eles, né? Erros e acertos. E a última fase que a gente chama de relacionamento. Quando você faz todas as outras, você já construiu o relacionamento. Mas é fantástico quando a empresa oferece a possibilidade de cadastrar um cliente. Que aí pelo cadastro você sabe qual é a frequência que ele vai, e a Primavera está fazendo isso, né? Está criando um programa de fidelidade que é para a gente acompanhar aí no dia a dia o cliente, quem vai mais, com que frequência, o que compra, para a gente criar promoções direcionadas. Mas esse relacionamento também está em, já que você perguntou o nome do seu cliente, você gravar aquele nome, quando ele voltar lá,
se esforçar de lembrar o nome, chamar ele pelo nome, que isso é muito bacana. Perguntar o resultado do medicamento que ele comprou, como é que ele está, aquele relacionamento que você vai construindo. Mas vamos em frente. Resumão para você lembrar. Preparação é uma das fases mais importantes, se não for a mais importante. Todo dia a gente tem que estar aprendendo alguma coisa. Sobre motivação, sobre vendas, sobre medicamentos, sobre saúde. Tudo ajuda a gente a vender mais. Conexão. Quebrar o gelo de maneira simpática. Esquecer aquele negócio, posso ajudar? Né? Fuja disso, deleta essa frase de posso ajudar. Olha, lê o cliente e faz uma abordagem diferenciada, criativa, que só sirva para aquele cliente e não sirva para outro. Aí cada vez a gente praticando isso vai ficar melhor. Terceiro é a sondagem. Quais são as 5 perguntas que você tem que fazer antes de oferecer alguma coisa? Isso é fantástico. E a apresentação. A apresentação, quando você fala com segurança, você conhece aquele medicamento, você se preparou antes e fala sobre ele, fala sobre as indicações, as contraindicações, isso o cliente percebe a sua segurança que você realmente conhece aquele produto. O fechamento, quando a gente começa a oferecer os adicionais, sem aquela pergunta, você aceita mais alguma coisa? Você já vai acrescentando, como você fez uma boa sondagem, você já sabe o que o cliente está precisando e vai oferecendo. E o relacionamento. Quando a gente está sempre... Olha que interessante como é o relacionamento. Um cliente chega, você está atrás do balcão. E aí ele pergunta sobre onde é que fica a pasta de dente, por exemplo. Aí eu vou lá mostrar para você. Aí você sai de trás do balcão e chega aqui, olha onde está, bem aqui, ó. Como é que é o tipo de pasta de dente que você gosta? Qual o sabor? O que você procura? Então, quando você sai de trás do balcão para fazer isso, o cliente pensa, nossa, poxa, ele estava do outro lado do balcão, ele passou para esse lado só para me atender, só para mostrar onde é que fica. Olha que coisa fantástica isso. Uma frase para a gente fechar o nosso vídeo. As pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas pessoas que fazem a gente se sentir a pessoa mais importante. Então, quando você oferece o seu melhor, você se interessa, quando pergunta para o cliente, presta atenção, você sai de trás do balcão para atender o cliente, ele percebe isso e ele passa a se sentir especial. E se ele se sente especial, você passa a ser especial para ele. Então, até o próximo. Aproveita quando terminar o vídeo para responder as perguntas, que a sua média vai fazer muitos gols aí na semana na Copa de Vendas da Farmácia Primavera. Um grande abraço!